Ótimo. Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Anderson, trabalho aqui na Diretoria de Relações Internacionais e estamos aqui hoje com mais uma apresentação dos nossos colegas da ABIP, que vão apresentar hoje para os alunos da UFOP, mais uma vez, o importante programa IAEST, do qual a UFOP participa há tantos e tantos anos. A UFOP já enviou aí dezenas, talvez centenas de estudantes para o exterior por meio dessas oportunidades, oportunidades de trabalho, né? Oportunidades de estágio, oportunidades de essas experiências profissionais, como eu costumo mencionar. E hoje estamos aqui com o William, representando a BIP, ele vai se apresentar daqui a pouco e vai falar um pouquinho mais para vocês o que é esse programa, como que ele surgiu, quais são os critérios para poder participar e vai poder tirar também todas as dúvidas. Então, vocês que estão acompanhando com a gente aqui ao vivo aqui, podem registrar as perguntas de vocês no chat e também a gravação estará disponível depois no nosso canal do YouTube. Então, perdeu algum detalhe, não deixe de entrar lá no nosso YouTube ou compartilhar também com os colegas aí dos grupos de vocês. Então, sem mais delongas, vou passar aqui a palavra para o nosso colega William, que vai se apresentar e vai fazer uma rápida apresentação aqui hoje sobre o nosso importante programa IAEST, do qual a gente tanto gosta e temos tantos alunos interessados. William, muito obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade e que bom aí que você aceitou o convite aí para conversar com os nossos alunos mais uma vez. Obrigado a vocês da UFOP, por ter dado esse espaço para a gente, para falar um pouquinho sobre o programa. Meu nome é William, todo mundo me chama de Will, é muito mais fácil. Eu sou consultor da BIP, vou falar um pouquinho sobre a BIP, sobre o programa que nós oferecemos, sobre como fazer um estágio remunerado no exterior. Como o Anderson disse, se vocês tiverem alguma pergunta, é só mandar no chat. Lá no final da apresentação a gente responde todas as perguntas. E agora eu vou ficar sem ver aqui o chat porque eu vou compartilhar a tela, tá bom? Então qualquer coisa, só abre o microfone e falar comigo, tá? Perfeito, Will. Só um minutinho, deixa eu fazer isso aqui. Pessoal que entrou agora aí, registrem o curso de vocês aí no chat, pessoal, por favor, para a gente saber, ter uma ideia do perfil de quem está acompanhando a gente aqui hoje, tá bom? Vocês podem me confirmar se estão vendo a minha apresentação? Tudo certo, Will. Perfeito. Vamos lá. Então, eu vou falar sobre o programa IAEST, né? Nós oferecemos estágios remunerados no exterior. Eu vou falar sobre as etapas, quem pode participar, qual é a diferença entre a BIP e IAEST, etc. Vou começar falando para vocês entenderem o que é a BIP e o que é IAEST, tá? A BIP é a Associação Brasileira de Intercâmbio Profissional Estudantil. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos. A BIP ela foi fundada há mais de 30 anos atrás e ela gerencia o programa IAEST aqui no Brasil. Então, a BIP é a associação que gerencia o programa IAEST. O IAEST também é uma associação, ele é gerenciado por instituições diferentes em cada país. Então, por exemplo, na Alemanha, ele é gerenciado por um órgão do governo chamado DAAD. Na Bélgica, ele é gerenciado por uma universidade, a Universidade de Ghent. E aqui no Brasil, ele é gerenciado pela ABIP, tá? Por isso. E aí o IAEST ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial para reconstruir as cidades na Europa, né? Juntando estudantes de engenharia civil e de arquitetura. E depois o programa abrangiu para outros países, começou na Inglaterra, no Reino Unido, e foi abrindo, né? Foi se colocando em outros países, e hoje em dia está presente em mais de 70 países. Já eu falo sobre as possibilidades de destinos, tá? Então, o programa IAEST, ele é destinado para estudantes de graduação, pós-mestrado ou recém-formados, tá? Nós consideramos recém-formados até um ano após a formação. Uma dica que nós damos é que vocês aproveitem bastante o vínculo universitário, porque a maioria das vagas, elas pedem o vínculo, né? Nós temos aí um número interessante de vagas para recém-formados, mas o número de vagas para estudantes, para quem tem vínculo universitário, acaba sendo maior. É muito importante ter mente aberta para esse programa, né? Você vai vivenciar uma nova experiência, uma nova cultura, você vai para um outro país que fala uma língua estrangeira, com hábitos diferentes do seu. Então, é muito importante querer viver essa experiência, né? Querer conhecer outras pessoas, querer estar aberto a aprender, querer estar aberto para ver aquilo que é diferente, vivenciar uma experiência diferente daquilo que você está acostumado. A vontade de dar um upgrade no currículo, então nós oferecemos estágios remunerados na sua área de atuação, então geralmente ou é na sua área especificamente ou numa área correlata. Vou dar um exemplo. Estudantes de engenharia mecânica e engenharia elétrica têm uma grade curricular muito parecida, então eles podem aplicar para as vagas um do outro. Por exemplo, farmácia tem uma grade curricular muito parecida com o curso de química ou de engenharia química, né? Tem muitas matérias similares.
Então, o pessoal de farmácia pode aplicar para as vagas de química e o pessoal de química para as vagas de farmácia. Então, são sempre experiências profissionais na sua área de participação, na sua área de atuação ou numa área correlata, tá? Ter um bom nível de um segundo idioma, geralmente a partir do nível intermediário. Então, nós sempre recomendamos o inglês, porque mesmo que você selecione um estágio na China ou selecione um estágio na Alemanha, na Áustria, que falam alemão, geralmente eles vão pedir que você tenha um inglês. Se você tiver só o espanhol, você fica restrito aí à América Latina, que não é nenhum problema de forma alguma, e à Espanha, tá? Então, mesmo aqui na América Latina, se você tiver o inglês, você consegue também fazer um estágio ou mais de um estágio até, tá? E ter um bom histórico acadêmico. Não precisa ter as melhores notas, né? O histórico é só um detalhe, é só uma documentação que você manda, mas é sempre muito importante que você tenha todas as matérias recuperadas. Então, se for reprovado em alguma matéria, tenta recuperar essa matéria para aparecer isso de forma positiva no seu histórico acadêmico, tá? Então, esses são os requisitos, né, de certa forma, para poder participar do programa do IAEST. Então, a IAEST está presente no mundo em mais de 70 países. Então, aí tem uma lista imensa de países que vocês podem realizar o estágio. Isso é algo super positivo, tá? Porque geralmente o pessoal, em geral, né, principalmente aqui no Brasil, o pessoal fica bem focado em América do Norte e Europa, e o programa IAEST, ele abrange diversos países, tem experiências incríveis em todos os lugares do mundo. Nós mandamos estudantes para a Jordânia, para o Omã, para os Estados Unidos, claro, para o Canadá. Temos uma estudante nos Estados Unidos atualmente, inclusive, mas, assim, para muitos lugares, né? Para a Ásia, enfim, para todos os continentes. E nós sempre falamos para os estudantes abrirem um pouco a mente para essa questão de destinos, né? Ficarem mais focados na vaga, nas atividades, naquilo que a vaga tem para oferecer para você. Vou dar um exemplo. Uns anos atrás, nós tivemos uma estudante de engenharia de petróleo e ela estava escolhendo uma vaga e ela acabou vendo uma oportunidade no Omã, é um país que pouca gente conhece, mas eles são bem focados nessa área de petróleo. E essa experiência foi muito benéfica para ela, porque quando ela voltou para o Brasil, ela conseguiu uma excelente vaga de trabalho, justamente por ter feito o estágio em um lugar diferente, né? Ter vivenciado essa experiência num lugar diferente. Nós também tivemos uma estudante de arquitetura no ano passado, que ela foi para a Jordânia, e isso foi muito valioso para ela, porque a arquitetura lá na Jordânia tem muita coisa histórica, né? Tem muita coisa feita há muito tempo. Acho que ela até conseguiu viajar para o Egito para ver outras partes arquitetônicas e tal, coisas relacionadas à área dela que eu não entendo muito bem. Isso foi muito valioso para ela e ela conseguiu agregar isso no currículo. Uma coisa muito importante também falar sobre os destinos é que quando você vai para um destino, por exemplo, eu vou para a Coreia, chegando lá, você não vai atuar apenas com coreanos, né? Você vai atuar com outros estudantes estrangeiros que estão lá fazendo estágio no mesmo período que você. Então, é uma experiência muito gostosa, traz um crescimento imenso, tanto para a área profissional, cultural, enfim, você cresce de todas as formas, né? Você cresce como pessoa. E o networking que você faz também é muito interessante, tá? Outra coisa que eu reforço é que muita gente fica um pouco receoso, né, de ir para um outro lugar, principalmente para essa questão de trabalho, mas aqui no Brasil os estudantes têm uma excelente formação, têm uma excelente formação mesmo, né, uma excelente instrução das universidades. Um exemplo que eu tive recentemente é uma estudante nossa que está na Espanha, ela também é uma estudante de arquitetura, e eles selecionaram ela justamente porque ela tinha na grade curricular uma matéria que lá na Espanha eles não costumam ter. Então, ela estava mais bem preparada do que os próprios estudantes da Espanha. E ela acabou sendo aprovada para o estágio. Então, é muito interessante. A gente gosta de estimular os estudantes a aplicarem mesmo, né? Aplicarem para o mundo inteiro. Nós temos estudantes em vários lugares. Então, o leque de opções aí é imenso, né? E a gente pede para que vocês avaliem o máximo de opções possíveis e sempre focar nas atividades da vaga, naquela vaga em que você tem os requisitos, em que você sabe que você conhece, que você sabe que você vai se dar bem. E aí, lembrando que você pode fazer mais de um estágio, né? A graduação aí é longa, tem vários anos, então tem estudantes que eles fazem 5 estágios, 3 estágios, 2 estágios, enfim. Cada estudante tem sua própria experiência com o IAEST. Aqui, as áreas de atuação dos estágios, tá? O programa IAEST, ele é mais voltado para as áreas de exatas, mas as áreas de humanas têm crescido um pouco, tá? Então, o programa ele é bem focado em todas as engenharias, engenharia química, engenharia elétrica, mecânica, engenharia civil e daí por diante. Todas as engenharias têm bastante vaga. TI e computação, essa é uma área que tem vaga para dar e vender, na verdade, porque tecnologia é algo extremamente importante no mundo, né? Nós usamos tecnologia hoje em dia para tudo. Então, tem muita vaga e tem poucas pessoas aplicando, né? Então, é uma área bem legal, porque tem pouca concorrência.
matemática e estatística, agricultura e alimentos, arquitetura, farmácia e bioquímica, física e biologia, química, turismo e hotelaria, administração e economia, relações internacionais, propaganda e marketing. Então, essa última linha aí, que é mais relacionada ali para a área de humanas, nós temos notado um crescimento muito grande nos últimos anos, tá? Então, o número de vagas nessas áreas tem crescido também, e também na área de comunicação, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu sou um estudante de letras, eu vi uma vaga relacionada à propaganda, ou alguma coisa assim, são atividades que eu consigo fazer. Ou se não sou um estudante de letras, vi uma vaga na área de business, mas é algo mais administrativo que eu também consigo fazer. Posso aplicar? Pode, sem o menor problema. Você pode aplicar para uma área correlata ou para a sua área especificamente. Will, eu sou um estudante de engenharia elétrica que eu tenho experiência profissional em marketing. Eu posso aplicar para a vaga de marketing? Olha, nós não recomendamos, porque as chances de você ser aceito são muito pequenas, porque isso não está relacionado à sua formação. Mas se você quiser tentar aplicar, nós vamos avaliar. Mas a nossa recomendação é que você não aplique para uma área muito diferente da sua, tá? Aqui com relação aos estágios, tá? Todos os estágios eles são presenciais, o que é extremamente válido. Então você sai do Brasil para viver a experiência em um outro país. As vagas elas são ou em empresas ou em universidades no exterior. Então você nunca vai estagiar numa lojinha, numa farmácia, por exemplo. É sempre ou em uma empresa ou em uma universidade. Pode ser uma empresa de grande porte, uma multinacional, pode ser uma empresa de pequeno porte, né, uma empresa familiar, alguma coisa assim. E você fica sabendo disso no formulário da vaga, tá? E aí, com relação às universidades, você acaba fazendo alguma atividade nos laboratórios da universidade. Então, se você fizer um estágio em uma universidade, você não vai ter aula, não é a parte acadêmica, e sim a parte prática, tá? O estágio ele é a parte prática aí do seu aprendizado, então você não vai ter aula se você for para uma universidade, você vai ter a parte prática e algum trabalho em laboratório, alguma coisa do tipo, tá? Uma coisa que nós sempre frisamos para os estudantes mesmo que você vá para uma universidade, isso é uma oportunidade muito bacana, tá? Você consegue aproveitar um pouco do campus, tem universidade que acaba oferecendo cursos de idioma durante o período que você está lá, tem universidade que acaba tendo programas de pós-graduação, mestrado, então depois que você terminar a sua graduação, você pode aplicar. Recentemente nós tivemos uma estudante que ela fez um estágio na Polônia, um estágio de 2 meses, enquanto ela estava lá, ela viu que essa universidade tinha um programa de pós. Então, ela finalizou o estágio, voltou para o Brasil, concluiu a graduação e depois voltou para lá para fazer uma pós-graduação de 1 ano relacionada à área dela. Então, as universidades são um ambiente muito bacana também, tá? E as empresas também, claro, tá? Todas as vagas, elas são remuneradas mensalmente, esse é o grande diferencial do programa, porque enquanto você está no exterior, você consegue se manter com o dinheiro que você recebe do seu trabalho, né? Então, é diferente de um outro intercâmbio, em que você precisa levar o valor todo para se manter durante todo o período. Então, aqui no IAEST, você recebe uma remuneração para custear alimentação, transporte e moradia, tá? Mais para frente eu vou falar sobre isso. A Bolsa Auxílio, né, a remuneração, ela é paga diretamente do empregador para você. Então, isso não passa para a gente. Chegando lá, cada país tem o seu procedimento, mas é o próprio empregador que paga a sua Bolsa Auxílio e você fica sabendo sobre o salário, sobre o custo de vida, já no formulário da vaga, tá? A grande maioria dos estágios, eles pedem inglês, como eu disse. Quanto melhor o seu nível, melhor para você, mas a maioria das vagas, elas pedem intermediário. Will, eu tenho inglês básico, eu posso me inscrever? Pode. Você pode se inscrever e ir se preparando para realizar o estágio no ano seguinte ou daqui 2 anos. Nós temos estudantes que eles vão se inscrevendo para realizar o estágio daqui 1, 2 ou 3 anos, tá? Então, é algo que você consegue se programar ou embarcar imediatamente se você tiver todos os requisitos da vaga. E aí, como eu disse, mesmo que o país não seja de língua inglesa, você pode aplicar, né? O inglês hoje é a língua mais falada no mundo, é extremamente importante. Então, você pode ir para a Alemanha, para a Coreia, falando inglês sem o menor problema, você não precisa ficar restrito apenas aos países de língua inglesa, tá? A duração dos estágios são de 2 meses até 1 ano, então cada vaga tem uma duração. Isso é muito bacana, porque nós temos estudantes que eles querem um estágio de curta duração, nós temos estudantes que eles querem estágio de longa duração, então você aplica para aquela vaga, né, que está de acordo com a sua preferência de período. E aí, o período em que isso vai acontecer, em qual período do ano você tem que realizar o estágio, isso vai estar descrito no formulário da vaga. Vou dar um exemplo. Você pode entrar na nossa plataforma hoje, verificar uma vaga na Alemanha, ela é uma vaga de 3 meses, por exemplo, e tá lá, você pode realizar esses 3 meses de estágio entre fevereiro de 2024 até outubro. Então, você vai escolher 3 meses aí, 3 meses dentro desse período que eles colocaram lá no formulário da vaga, tá? Então, cada vaga, ela tem os seus detalhes e você vai dar uma analisada, a gente tem orientações para que você aplique para a vaga que
você está disponível para realizar o estágio e que você tenha os conhecimentos, tá? Aqui eu vou falar sobre os processos de participação, os sistemas de participação. Nós temos 2 sistemas de participação. Esse primeiro que eu vou explicar é um sistema sem concorrência, tá? E o outro que eu vou explicar mais para frente, ele tem concorrência na hora de aplicar. Então, o primeiro é o sistema convencional. Os candidatos, eles se inscrevem no programa no ano anterior ao da viagem. Então, por exemplo, para esse sistema, você se inscreve agora para poder embarcar em 2024, tá? É necessário se engajar com o programa e juntar pontos. Já vou explicar por que esses pontos eles são importantes. E quanto maior o número de pontos, mais chances você tem de conseguir a sua vaga de estágio. Então, como juntar pontos através desse sistema convencional? Oferecer vagas de estágio aqui no Brasil. Vocês podem conversar com empresas locais para apresentar um pouco do programa e eles oferecerem estágios para estudantes estrangeiros, né? Da mesma forma que você está indo para o exterior, tem uma empresa lá no exterior oferecendo essa vaga para estrangeiros. Então, aqui no Brasil, as empresas brasileiras e universidades também, né? A UFOP recebe estudantes estrangeiros através do programa, podem receber estudantes estagiários, né? Então, a gente conta com a colaboração de vocês para poder divulgar o programa, para poder divulgar o trabalho da BIP e da IAEST, tá? Oferecer acomodação aqui no Brasil. Então, da mesma forma que você está indo para o exterior, tem estudantes estrangeiros vindo aqui para o Brasil, então a gente é responsável por encontrar acomodação para eles. Já eu falo sobre acomodações para vocês, como é que vai ser o estágio de vocês lá fora. Então, a gente conta com esse suporte. Então, se você quiser receber um estrangeiro na sua casa, alugar um quarto, ou se não, você conhece uma república de amigos que eles alugam quartos, enfim, tem camas disponíveis para poder alugar. Então, a gente está sempre precisando desse suporte para colocar os nossos estrangeiros durante o período do estágio deles, tá? Divulgar o IAEST através de palestras, então falar para os seus amigos, né, sei lá, às vezes você tem primos que moram em outro lugar e têm a vontade de fazer um intercâmbio. Então, fazer essas divulgações, vocês recebem pontos com isso. Recepção dos estrangeiros aqui nos aeroportos e rodoviárias. Então, por exemplo, quando a UFOP recebe os candidatos estrangeiros, os estagiários estrangeiros, nós contamos com a colaboração de vocês, dos alunos da UFOP, para recepcionar esse candidato lá em BH, para recepcionar esse candidato na rodoviária de Ouro Preto, né? Para levar ele até a acomodação, para levá-lo para conhecer a cidade, para fazer um chip de celular, levar até a farmácia, né? Dar aquelas orientações, todo esse suporte, porque isso vai ser feito por você quando você estiver no seu estágio. Então, a gente conta com a participação de vocês para isso, tá? Participar das campanhas anuais. Então, atualmente, nós estamos com uma campanha de doação de roupas e doação de alimentos. Então, está valendo até 1.000 pontos, é uma campanha com uma pontuação bem legal. Então, tem as regrinhas, né? Toda vez que o estudante se inscreve, a gente manda os detalhes da campanha que está rolando. Então, vocês podem participar dessas campanhas de doação, né? Ajudar o próximo é sempre muito válido. Indicar amigos para participar do programa. Essa é uma forma muito legal de conseguir pontos. Existe uma pontuação bem alta para cada amigo que você indica e que ele se inscreve através da sua indicação. E fazer atividades sociais, como eu disse, levar o candidato, né, o estrangeiro, para tomar uma cerveja, para conhecer um museu na cidade, para fazer uma trilha, né, para ter toda uma interação social, curtir um pouco do destino, curtir um pouco do Brasil. Isso é extremamente importante. Então, essas são as formas de juntar pontos, e para o sistema convencional, esses pontos eles são importantes. Agora eu vou explicar por que esses pontos são importantes, tá? Então, todo ano, em janeiro, a IAEST se encontra, todos os países membros da IAEST, né, então, aqueles 70 países lá que eu citei, se encontram, a gente vai para uma conferência. Então, nós pegamos aqui, nós do Brasil, a IAEST Brasil, levamos as vagas brasileiras para os outros países e vamos trocando com esses países. Então, por exemplo, a Suíça me dá 20 vagas, a Alemanha me dá 50 vagas, a Tunísia me dá 10 vagas, a Nigéria me dá 5 vagas, e assim por diante, a gente vai trocando. Então, eu dou 5 e pego 5. E dessas vagas, eu trago elas para vocês, estudantes brasileiros, para divulgar para vocês. E o meu sistema, o sistema da IAEST, ele vai sortear os pontos de acordo com a pontuação dos alunos. Então, eu vou dar um exemplo. Depois que a gente volta dessa conferência, a gente publica essas vagas, vocês vão ter acesso a essas vagas e vocês vão fazer uma listinha lá no sistema das vagas de preferência de vocês, das vagas que vocês mais gostaram, tá? Vocês podem colocar até 10 vagas nessa listinha. E aí o nosso sistema, ele vai sortear de acordo com a pontuação. Então, digamos que a Maria e o João, eles são estudantes de arquitetura, e eles fizeram a listinha, né? Cada um fez a sua listinha, e eles colocaram a mesma vaga como o número 1 da sua lista, né? Então, tem uma vaga na Electrolux, Alemanha, e eles colocaram essa vaga da Electrolux como primeira posição da lista de cada um.
Então, o sistema ele vai direcionar a vaga para quem tem mais pontos, tá? Por quê? Digamos que eu tenha 400 inscritos nesse sistema convencional. E aí, eu tenha 300 vagas. Então, como é que eu vou fazer para direcionar 300 vagas para 400 inscritos? Então, é por isso que a pontuação ela é importante, tá? Porque o meu sistema, ele vai direcionar as vagas para os estudantes que mais se engajaram no nosso programa, tá? Por isso que a pontuação é importante. Uma coisa muito interessante sobre essa questão de pontos é que os pontos, eles são importantes, mas eles não são o mais importantes, né? É claro que os requisitos da vaga são importantes também. Então, por exemplo, a vaga ela está pedindo inglês avançado e eu tenho inglês intermediário. Vale a pena eu colocar essa vaga na minha lista de preferência? Não vale, porque você não tem esse requisito. Às vezes a vaga está pedindo um conhecimento num programa específico. Vou dar um exemplo, AutoCAD, por exemplo, que é um programa que o pessoal de arquitetura usa bastante. Então, eu não tenho esse requisito, eu não tenho esse conhecimento. Então, melhor não colocar essa vaga na sua listinha de preferência, tá? Então, ter muitos pontos é importante, isso ajuda você a garantir a sua vaga lá de prioridade, mas os requisitos também são importantes, tá? Outra coisa é que nós já tivemos estudantes que conseguiram vagas com 400 pontos. Por quê? Tem muito estudante que se inscreve no programa e está juntando pontos para embarcar daqui a 2 anos, 3 anos. Então, às vezes, o sistema direciona uma vaga para ele e quando a gente vai ligar para perguntar se o estudante quer comprar a vaga, ele fala que não, né? Que ele vai embarcar daqui a 2 anos. Então, essa vaga, ela volta para o sistema, tá? Então, as possibilidades de conseguir uma vaga através desse sistema convencional são muitas, tá? Então, todas as vagas desse sistema convencional são presenciais, não existe concorrência ao aplicar. Isso significa que quando o sistema ele direciona a vaga para você, a gente entra em contato querendo perguntar se você vai aplicar para a vaga. Se você disser que sim, o empregador só vai receber a sua aplicação no mundo inteiro. Por quê? Aquela vaga ela foi trocada unicamente com o Brasil, tá? Então, foi trocada com o Brasil e o sistema direcionou ela para você. Você vai ser a única pessoa aplicando para essa vaga. Então, as chances de aceitação são muito altas, né? Uma coisa importante sobre isso é que somente o empregador vai dizer se você está aceito ou recusado para a vaga. Se você for recusado ou recusada para a vaga, nós vamos encontrar uma nova vaga para você, tá bom? Então, existe um contratinho, existe regrinha de reembolso sobre tudo e tal, mas o processo é bem simples e, geralmente, quando o estudante ele não é aceito para a vaga por algum motivo, a gente encontra uma nova vaga para você aplicar, tá? O pagamento da vaga ele é feito antes do envio da candidatura, então você compra a vaga antes de aplicar, porque você não tem concorrência, tá? As vagas, elas são divulgadas em fevereiro, exclusivamente para os inscritos do programa. Então, lembra que a gente vai em janeiro para a conferência, em fevereiro a gente publica as vagas para vocês inscritos, apenas para os inscritos, tá? Então, quem não é inscrito do programa não tem acesso às vagas, tá? E a escolha de vagas e a distribuição ela é feita de acordo com a pontuação no nosso sisteminha. Então, é um sistema, é um programa mesmo que faz essa pontuação, porque é algo completamente imparcial, né? O nosso sistema, ele leva em consideração a questão dos pontos, o quanto você se engajou com o nosso programa, tá? Então, esse é o sistema convencional, eu sei que é bastante informação, mas, de modo geral, é assim que ele funciona, tá? Agora, eu vou falar sobre as vagas que têm concorrência, tá? Então, sistema convencional, você não tem concorrência ao aplicar. Aqui nas Hot Offers, você acaba tendo concorrência. As Hot Offers são vagas, né? Hot de quente, né? Porque tem muita concorrência e tal. Então, são vagas que surgem na plataforma da IAESH, né? No site da IAESH. Elas surgem em qualquer período do ano, tá? Então, ao contrário lá do sistema convencional, que a gente vai para a conferência e traz as vagas apenas em janeiro, essas daqui não. Essas, elas surgem no sistema durante o ano inteiro. Então, pode ser que nesse exato momento, a IAESH Índia está lá publicando uma vaga agora e ela vai aparecer no sistema daqui a pouco. Então, os estudantes, né, os inscritos, eles podem ficar acompanhando as vagas na plataforma. E aí, se você tiver os requisitos dessa vaga, você manda um e-mail para a gente, pedindo para aplicar para essa vaga, e a gente vai reservar essa aplicação para você, tá? Então, essas vagas de Hot Offers, elas têm concorrência, da mesma forma que você, a Maria, está vendo essa vaga agora e quer aplicar, o João, aqui no Brasil, também quer aplicar, e o James, lá na Inglaterra, também está vendo a mesma vaga e ele quer aplicar. Então, o empregador ele vai receber mais de uma aplicação para poder avaliar, tá? O empregador ele vai selecionar aqui o candidato que melhor se enquadra no perfil da vaga. Uma coisa importante sobre esse processo de seleção do empregador é que o empregador ele pode solicitar uma entrevista ou não, tá? Como é que o empregador ele vai avaliar a sua aplicação? Existe uma application, é uma série de documentações que você manda para a gente, currículo no idioma, né, da vaga, uma carta de apresentação, o histórico da faculdade.
vocês vão solicitar para a UFOP um atestado de matrícula, se a vaga exigir estudantes com vínculo universitário, vão mandar um certificado do idioma, né, comprovando que vocês têm o nível exigido. Esse certificado não precisa ser um TOEFL ou um IELTS, pode ser qualquer certificado que vocês tenham, vocês podem pedir para um professor de inglês avaliar vocês, é bem tranquilo, e a gente dá toda a orientação sobre como montar essa documentação, tá? E aí, para as hot offers, você acaba reservando essa vaga através do e-mail, tá? Então, não precisa de pontos para as hot offers, você simplesmente manda um e-mail para a gente, os primeiros que quiserem reservar as vagas, nós vamos mandar a aplicação, então é algo mais simples. E aí, outra coisa, as vagas do processo convencional, você se inscreve esse ano para embarcar o ano que vem. Já as hot offers, não. Então, a vaga está surgindo agora, pode ser que ela seja para você embarcar ainda esse ano, ou no máximo no início ali do ano que vem, se você verificar a vaga agora, tá? Então, as hot offers, elas acabam sendo um processo mais rápido, tá? Um processo de aplicação mais rápido. Aqui são as vantagens do programa. Então, o valor do programa ele é acessível em reais, isso é algo super importante. A gente cobra uma taxa pela vaga para manter a nossa estrutura aqui no Brasil, né? Nós somos uma associação sem fins lucrativos, então a taxa que a gente cobra é simplesmente para manter os nossos colaboradores, a nossa estrutura aqui, não é para enriquecer nada disso. O intuito da BIP e da IAESH não é isso, tá? E aí eu não sei se vocês têm noção sobre intercâmbio, né? Eu já fui consultor de intercâmbio alguns anos atrás, então eu vendia intercâmbios, já fiz intercâmbio. Então o diferencial do programa é que você recebe enquanto você está fora, né? Geralmente os intercâmbios em geral você acaba só pagando e com esse não, você acaba tendo retorno ali do investimento que você está fazendo. O programa ele é reconhecido internacionalmente, a experiência internacional remunerada na sua área de formação, isso é algo super válido para o currículo de vocês. O desenvolvimento profissional e pessoal, sem dúvida nenhuma, você sai da sua zona de conforto, né? Não vai ter papai e mamãe ali para te acordar na hora certa, para preparar a comida para você. Existe um amadurecimento muito importante durante o programa, né? O networking internacional, networking porque você vai estar conhecendo profissionais da sua área em outro lugar do mundo e também outros estudantes, né, da mesma área que você ou até mesmo de áreas diferentes. Isso faz com que os estudantes criem ideias, criem conexões, criem projetos para o futuro, né? É algo extremamente valioso. A melhora do idioma, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a não ser que você vá para Portugal, que fala português, o resto você vai acabar treinando o seu idioma estrangeiro durante todo o tempo, né? Você vai ter que se comunicar o tempo inteiro, você acaba tendo uma melhora, você acaba voltando para o Brasil depois com uma melhora no idioma bem considerável. O suporte da IAESH Brasil e da IAESH do estágio. Então, a IAESH Brasil vai te dar orientação sobre como preparar a sua aplicação, né, sobre como montar o seu application. A gente revisa a sua aplicação antes de mandar para o empregador, porque a gente espera que você seja aceito. Então, a gente checa se está tudo bonitinho, se está tudo perfeito. Tem modelos de todos os documentos para que vocês possam se inspirar e criar uma boa aplicação. Depois que você aceita para o estágio, a gente recebe a documentação e manda as orientações para você. Então, quais são os próximos passos, o que você precisa fazer agora, etc. Né? Que você já pode falar com o empregador, o que você deve perguntar para o empregador depois da aceitação. A IAESH do estágio, por exemplo, eu estou indo para a IAESH Suíça. Então, eles vão cuidar da sua acomodação, eles vão preparar a acomodação para você, eles vão preparar a recepção também. Então, eu vou chegar lá no aeroporto, ou na rodoviária, ou na estação de trem da cidade. Então, eles vão preparar alguém voluntário para ir lá te recepcionar, né? A gente sabe que essa coisa de chegar num país muito diferente é algo que a gente fica perdido, né? Uma outra cultura, outros hábitos, uma língua diferente, a gente está cansado depois de tantas horas de voo, alguma coisa assim. Então, a IAESH dá todo esse suporte. Eles também preparam atividades sociais para que você possa interagir com outros estudantes que estão lá na região, preparam viagens, é bem legal. Então, como eu falei ali, acomodação e recepção, viagens e cultura, né, eles fazem atividades, e o certificado do programa, tá? Então, depois que você volta, a gente providencia um certificado para comprovar realmente que você realizou o estágio, tá? Aqui um investimento no programa. Então, tem a taxa de inscrição, tem promoção, já falo para vocês sobre essa taxinha. Então, a inscrição atualmente ela está R$ 110, ela garante a sua participação tanto no sistema convencional quanto na de Hot Offers. Então, você não precisa se inscrever para cada processo, é uma inscrição só para os dois, tá? Então, por exemplo, enquanto você está juntando pontos para o sistema convencional, você pode ficar olhando as Hot Offers e se aparecer alguma Hot Offer que você tem os requisitos, você pode aplicar, se você não quiser esperar, né? Quiser fazer um processo mais rápido, tá? Os pontos, eles são acumulativos. Então, por exemplo, como eu disse, tem estudantes que eles vão juntando pontos durante 2, 3 anos, porque os pontos eles vão acumulando, os pontos só são zerados quando você realiza o estágio através do sistema convencional, tá? Então, a taxinha de inscrição tem 110 e tem a taxa de candidatura, ou seja, a taxa de compra de vaga.
Perdão. Para o sistema convencional, a taxinha está 2.750, você paga isso antes de aplicar e ela tem parcelamento, tá? Então, esse valor é em reais, não tem variação cambial, a gente cobra essa taxinha para manter a estrutura aqui no Brasil. E as hot offers também presenciais, você dá uma entrada de R$200 para poder aplicar e quando você aceita, você paga R$2.500, que é o saldo restante. Uma coisa importante é que essa entrada de R$200, por exemplo, se você não for aceito nessa aplicação, essa entrada ela é válida por 1 ano para que você aplique para outras hot offers, até que você seja aceito. Então, vou dar um exemplo. Eu vi uma vaga na Alemanha, uma hot offer na Alemanha hoje, vou aplicar. Paguei R$200 de entrada, fiz a minha aplicação, fui recusado. Preciso pagar R$200 de novo para poder aplicar para outra hot offer? Não precisa. Esses R$200 são válidos por 1 ano, até que você seja aceito em uma vaga, tá? Opa. Aqui é a promoção exclusiva para estudantes da UFOP, tá? Para quem está assistindo a palestra e para quem é estudante da UFOP mesmo. Então, vocês podem falar para os amigos que não puderam assistir a palestra. Então, a inscrição é apenas R$40, né? Um desconto bem legal. Então, se inscrevendo até dia 24/10, próxima terça. Próxima terça, isso mesmo. Vocês têm desconto na taxa de participação. Então, R$40 mais 500 pontos, tá? Essa é uma pontuação bem legal. Vocês já entram. Só mandar o comprovante para a gente e a gente vai lá, libera o acesso e dá 500 pontos. Essa promoção é válida apenas no pagamento via Pix, tá? Então tem que entrar lá no nosso site, fazer o cadastro, mas aí vocês podem me mandar um WhatsApp, eu dou a orientação certinho. Entrou no site, faz o cadastro, faz um Pix de R$40 para a gente, manda para esse e-mail, atendimento@bip.org.br, org de organização, não coloquem .com, por favor, porque senão o e-mail nunca chega para a gente. Com o seu nome completo e a gente vai liberar o acesso, tá? O Pix é o nosso CNPJ, vocês podem dar um print aí nessa tela, se vocês quiserem, para guardar essa informação, tá? Já eu deixo os meus contatos e redes sociais, mas eu queria saber se vocês têm perguntas. Ok, perfeito, Will. Muito obrigado aí mais uma vez. Nós temos várias perguntas que foram feitas durante o período de inscrições, né? Os alunos registraram. A gente separou elas por temas. Então, eu vou começar comentando essas perguntas. Enquanto isso, o pessoal que está aqui na apresentação, né, vai registrando outras perguntas. Aí já tem uma aqui no chat que a gente vai fazer também. Mas a gente separou algumas perguntas que dizem respeito ao tema sobre o processo, os procedimentos e os requisitos. Tem muitas pessoas perguntando sobre questões que envolvem passaporte, se já é necessário ter um passaporte ou não para se candidatar, e perguntando se dupla nacionalidade, né, um outro passaporte, se facilita, de certa forma, esses trâmites, se precisa de visto, né, se algum tipo de visto específico é necessário, vai depender do país, mas vou pedir para você comentar sobre isso também. Então, sobre necessidade de passaporte, visto, dupla nacionalidade e de uma forma geral, esse tipo de requisito. Will, o que você tem para falar para a gente? Perfeito, vamos lá. Com relação ao passaporte, é muito importante que você tenha passaporte. Você pode aplicar para a vaga sem o passaporte, mas enquanto ali o empregador está avaliando a sua aplicação, nós indicamos que você tire o passaporte. O passaporte ele vai ser isento, ou seja, ele não vai ser necessário para países aqui da América Latina, né? Então, nós podemos ir para a Colômbia, para a Argentina, enfim, para os países aqui, para a Bolívia. Sem passaporte, a gente pode ir para lá só com o documento de identidade. Então, para esses países aí, fica isento o passaporte. Mas passaporte é um documento válido por 10 anos, então você tira agora, vai ser válido por 10 anos. Então, vale muito a pena o investimento, porque você não sabe quando que vai rolar aí uma viagem internacional. Com relação à dupla nacionalidade, sim, isso facilita, por quê? Tem algumas vagas que elas são publicadas apenas para estudantes de determinada nacionalidade, como, por exemplo, alguns países da Europa, eles publicam vagas para países da Europa por alguma questão governamental lá, tá? Então, se você tiver um passaporte europeu, você acaba podendo aplicar para aquela vaga que só aceita estudantes europeus. Ou, às vezes, isso facilita na questão de visto. Então, por exemplo, eu vi uma vaga na Suíça, quero aplicar e eu tenho um passaporte europeu. Bacana, você não vai precisar de visto para poder ir para lá, tá? E aí, já falando de visto, o visto vai depender da duração do estágio, vai depender do país também. Então, por exemplo, a Alemanha, né, alguns países ali da Europa, a gente pode ficar na Europa até 90 dias sem visto, né? Então, esses estágios na Europa de curta duração acabam não exigindo visto. Passou de 90 dias na Europa, precisa de visto. Aqui, América Latina, a gente pode ficar até 6 meses sem visto, né? O que evita um gasto, que é bacana. Então, tudo vai depender da duração do estágio, da duração do estágio mesmo, assim, e do país.
Perfeito, perfeito. Pessoal, apenas reforçando isso que o Will mencionou, passaporte, por favor, vocês precisam ter passaporte. Todos os semestres nós divulgamos aqui oportunidades e temos que classificar vários estudantes para os nossos processos de mobilidade, né? Porque não tem o passaporte. Você não pode esperar o passaporte para depois. Esse já é um primeiro documento, é um primeiro número que você tem que formar para vários procedimentos. Então, vale por 10 anos, se programem para obter o passaporte. Então, não deixem para a última hora, que vocês vão perder oportunidades, tá? Bom, outras perguntas também sobre questão de pré-requisitos. Tem aluno perguntando sobre coeficiente, se um determinado coeficiente, que não está muito alto nesse caso, se pode participar, se o aluno de primeiro período pode participar. Então, sobre essa questão assim, de em que momento do curso que eu estou e sobre meu desempenho acadêmico em termos de coeficiente. O que você tem para comentar com a gente, Will, sobre esse assunto? Vamos lá, com relação a coeficiente, a questão de notas, alguns países eles acabam sendo mais exigentes com isso. Então, como por exemplo a Áustria, tá? A Áustria eles acabam exigindo estudantes com uma nota ali com uma média mais alta, mas são pouquíssimos países que ligam para isso. Antigamente a Suíça era bem exigente nisso também, hoje em dia eles estão bem mais flexíveis, então vai depender do país, mas eu acho que os mais chatinhos ali são Suíça e Áustria. Os outros são bem tranquilos com relação a isso. Nossa única recomendação é que se você tiver alguma pendência aí, acabe recuperando isso antes de aplicar. Mas é algo bem tranquilo, sim, principalmente para as universidades, tá? As vagas em universidades eles acabam sendo mais tranquilos. E aí, para os candidatos que ainda estão no primeiro ano de estágio, a nossa recomendação é que se inscreva no programa e vá juntando pontos. Por quê? A maioria das vagas, elas pedem candidatos a partir do segundo ano. Por quê? No primeiro ano, o candidato ele ainda está muito cru, né? Ele não tem muita informação sobre o curso, né? Ele ainda está começando o curso. Existem algumas vagas que aceitam estudantes do primeiro ano, mas são poucas, são pouquíssimas. Então, a nossa recomendação é que você comece a aplicar a partir do segundo ano, mas quem está no primeiro ano já pode ir se inscrevendo e juntando pontos. Perfeito, perfeito. Muito bem. Então, acho que respondemos sobre coeficiente, foi respondido também. Outro tema que foi perguntado aqui sobre a questão de benefício, remuneração, valor de inscrição, né? Questões que envolvem financeiro. Tem um estudante que perguntou se haverá auxílio da UFOP para os alunos que forem para o estágio. Não, isso não existe nada nesse sentido, né? Isso aqui é um programa independente, um programa remunerado, né? Não existe participação da UFOP no sentido de colocar nenhum tipo de recurso para você, né? E outra pergunta aqui, quais bolsas são direcionadas a ajudar na permanência de alunos que conseguiram intercâmbio, já estão no exterior? O Will mencionou, né, pode talvez complementar isso, o valor que é pago lá pelo empregador é um valor suficiente para alimentação, moradia e transporte. Então, gastos fora disso, lazer, cultura, viagens, são gastos que você vai ter que se preparar financeiramente para isso. Mas transporte, alimentação, é isso, Will, e transporte, alimentação e moradia estão, digamos que, englobados nesse valor, correto? Exato, exato. Cada vaga ela tem um valor específico. Então, por exemplo, a Alemanha, como é um órgão do governo lá que cuida das vagas da Alemanha, são eles que pagam a Bolsa Auxílio. Então, as vagas da Alemanha elas têm um valor fixo, 934 euros, se não me engano. Mas, por exemplo, Suíça acaba tendo uma bolsa auxílio mais alta, né? Um país de primeiro mundo, enfim. Então, o candidato ele acaba tendo uma bolsa auxílio mais alta, ele consegue pagar, né? Custear alimentação, transporte, moradia e ainda curtir um pouco, né? Viajar um pouco, a moeda da Suíça é mais alta, etc. Então, cada vaga ela tem uma remuneração, você consegue checar no formulário da vaga o valor da bolsa auxílio e o valor do custo de vida. Então, ali você consegue ter uma noção. Mas por regra do programa, a Bolsa Auxílio ela tem que cobrir os seus gastos com alimentação, transporte e moradia. O programa ele não é um programa para você ficar rico, né? Ou voltar com uma baita de uma grana, ou ficar saindo lá de balada, essas coisas, né? É um programa realmente para te ajudar a viver essa experiência profissional. Mas realmente algumas bolsas auxílios elas acabam sendo mais altas, assim, os estudantes acabam curtindo um pouquinho mais. Perfeito. Continuando aí na parte de... Desculpa, eu fiquei à vontade. Um adendo rapidinho. E aí, outra coisa, além daquelas taxas que vocês pagam para a BIP, né, que é a taxa de inscrição, e a taxa de compra de vaga, você vai ter gastos com passagem aérea, seguro viagem, que é obrigatório para qualquer destino, e visto quando esse é obrigatório. Isso, perfeito. Então, assim, é um planejamento de vida, né, pessoal? Então, você vai ter uma remuneração lá que vai te apoiar, mas você precisa aí se preparar ao longo de meses, de um ano, porque existem outros custos aí. É um investimento que você está fazendo no seu currículo, na sua vida pessoal, acadêmica e profissional. A pergunta da Luísa aqui no chat, Webert, farei a sua daqui a pouquinho, tá? Vou entrar em outro assunto.
sobre a parte financeira ainda, né? A taxa de inscrição, no caso da primeira opção de intercâmbio convencional, né, de 2.750, é feita para cada inscrição em diferentes vagas, países? Você pode falar um pouquinho melhor sobre isso, Will? Posso. Está no chat essa pergunta. Isso vai ser por estágio, né? Então, por exemplo, nós temos estudantes que às vezes eles emendam um estágio no outro. Então, a gente tem um estudante agora na Áustria que ele, enquanto ele estava na Áustria, ele aplicou para uma vaga para a Suíça, alguma coisa assim, ele emendou um estágio no outro. Então, nesse caso, ele pagou 2 taxas porque ele comprou 2 vagas. Você só vai pagar a taxa por cada vaga que você comprar. Não sei se essa foi a pergunta. Ela complementa, né? Se eu me inscrever para uma vaga na Alemanha e uma na Suíça, tem um top 10, não é isso? Você elenca várias vagas que você quer, esse valor de 2.750 para você elencar as suas prioridades e ser escolhido para uma delas. Seria isso, correto? Isso, exato. Você faz aquela listinha de preferência de vagas e o sistema ele vai te direcionar para uma delas, né? Mas digamos que, por exemplo, eu coloquei lá as minhas 10 vagas e o sistema ele me direcionou para a minha vaga 3. Beleza, comprei a minha vaga 3. Só que eu vi que a minha vaga 10, ela também está disponível, ela ficou lá no sistema. Eu posso comprar ela também? Posso comprar as duas? Se elas forem em períodos diferentes? Pode, não é o menor problema, vai ser uma decisão sua. E aí você vai pagar uma taxa para cada vaga. Tá? Isso, porque são 2 experiências diferentes, exato, né? São 2 estágios, né? Então, isso, exato. Mas você só paga a vaga se você for aplicar para a vaga, né? Então, não é, por exemplo, coloquei 3 vagas na minha lista, vou pagar 3 taxas. Não, você só vai realmente pagar quando você for aplicar para a vaga. E esse valor, pelo que eu entendi, o Will pode complementar, é quando você é aceito para aquela vaga. Então, assim, existe uma certeza de que você vai ter aquela vaga à disposição, no caso aí dessa taxa de 2.750, correto? Essa taxa de 2.750, ela permite que você aplique para essa vaga do sistema convencional, e o empregador ele vai avaliar a sua aplicação. Mas como não tem concorrência, as aceitações elas são muito altas, né? E se você for recusado ou recusada, a gente encontra uma nova vaga para você aplicar. Perfeito. Bom, passando para um outro assunto aqui, dúvidas sobre área de estudos, o curso que eu faço e tudo mais. Vou começar fazendo a pergunta aqui que foi feita pelo Webert aqui no chat, né? Que ele fala, meu curso aborda engenharia, TI e computação. Não é tanto TI quanto ciência da computação, mas gostaria de concorrer às mesmas vagas que eles concorrem, que eu quero mais TI e computação. É possível? Dando exemplo, eu já vi uma vaga específica para CDC, ciência da computação, e tive essa dúvida se eu posso participar fazendo engenharia de controle e automação industrial. Então, assim, sobre a área exata, você falou um pouquinho disso, Will. Você quer complementar? Claro, pode sim. Então, por exemplo, quando nós publicamos as vagas, os estudantes eles têm acesso a todas as vagas. Então, por exemplo, eu sou um estudante de engenharia de computação. Eu vou ver todas as vagas que estão disponíveis, de arquitetura, de engenharia civil, enfim, se eu tiver a curiosidade de olhar outras vagas de outras áreas, sem o menor problema. Então, como ele disse, eu sou um estudante de engenharia de automação, mas eu tenho muita computação no curso. Você pode olhar as vagas de computação, de TI, sem o menor problema. E se você tiver os requisitos, né, os conhecimentos que a vaga pede, você pode aplicar sem o menor problema. Perfeito. Falando um pouquinho sobre a área, do período de estudos do aluno também, pergunta se só pode participar aluno de graduação. Acho que essa resposta foi dada no início, mas é importante reforçar, né? E uma pergunta bem específica aqui, que foi feita no formulário, é possível converter o estágio de docência previsto para pós em um profissional ou realizado através do programa IAEST? Eu acredito, assim, provavelmente você tem que ver as regras do seu programa, mas o estágio de docência é muito específico, né? Não é uma experiência profissional, a princípio, como eu vejo aqui. Talvez o Will tenha uma informação mais adicional sobre isso, mas eu acredito que não. Com relação ao estágio de docência, eu não sei, na verdade, né? Porque vai depender daquilo que está sendo exigido. Imagino que tem alguma documentação aí que você vai precisar que o seu supervisor de estágio preencha para comprovar que isso realmente foi feito. Então, se você conseguir conversar com o seu supervisor de estágio, né, do estágio lá no exterior, se ele preencher essa documentação, acho que não vai ter problema. Mas acho que vai depender daquilo que você precisa comprovar. E aí, com relação a vínculo universitário, as vagas aceitam estudantes de graduação, pós, mestrado ou recém-formados até 1 ano. Tá? E aí, cada vaga ela tem esse requisito. Então, tem algumas vagas que aceitam recém-formados, tem algumas vagas que elas vão pedir vínculo universitário. Perfeito, Will. Muito obrigado. Uma pergunta que sempre aparece sobre como comprovar a proficiência. Tem que fazer o TOEFL? Qual é aceito? Uma declaração? Escola de idiomas? Para outros idiomas além do inglês também? Como funciona a comprovação da proficiência? Perfeito. Para comprovar a proficiência, você precisa enviar no seu application, né, na sua aplicação, um atestado, um certificado comprovando que você tem aquele nível. Pode ser qualquer certificado que você tenha, desde que ele não seja muito antigo.
Então, por exemplo, existe um certificado da IAEST, um modelo, né, que nós temos, que você pode pedir para um professor de inglês, professora, preencher, assinar, né, garantir que você tem aquele nível. Tem um teste de inglês online de 50 minutos que eu sempre recomendo para os estudantes, porque ele dá um certificado bem legal. Não precisa ser IELTS ou TOEFL. Algumas vagas elas pedem, mas elas aparecem 1 ou 2 vezes por ano. Assim, é bem raro aparecer uma vaga que tem essa exigência. Então, é qualquer certificado que você tenha. E aí, por exemplo, a vaga ela pede inglês e espanhol. Ela pede os 2 conhecimentos. Então, você vai precisar providenciar um certificado de inglês e um de espanhol. A vaga ela pede só inglês, então só o de inglês. Então, é bem tranquilo. Essa parte é bem tranquila, não precisa ficar preocupado. Perfeito. Então, é mais amplo, é mais aberto. Tá vendo, pessoal? A questão da proficiência. Muito bem. Continuando aqui, perfeita, essa pergunta foi feita, Um outro assunto que a gente trabalha aqui é sobre a questão... uma pergunta que foi feita, né? Sobre como fica a sua situação na UFOP. A Antônia perguntou aqui no chat: eu tenho que trancar o meu curso durante o estágio? Como fica a relação com a UFOP? Essa é uma questão bastante complexa, digamos assim. Eu enviei um e-mail hoje, inclusive, aqui para a Prograde, no caso dos alunos de graduação, falando sobre a formalização, né? Estabelecemos as regras sobre os estágios, tanto nacionais quanto estrangeiros, que hoje não tem muito regras para a universidade como um todo. Em resumo, você vai fazer um estágio durante 1, 2, 3 meses, que é durante o período de férias aqui da UFOP. Coincide com o período de férias. Nesse caso, vai ser durante o período de férias. Eu quero fazer um estágio durante 6 meses. Como fica a minha situação aqui na UFOP? Bom, a UFOP, o seu curso, a maioria deles são presenciais. Então, para você estar matriculado em disciplinas da UFOP, você tem que estar aqui presencialmente, a não ser que você seja um aluno de um curso à distância. Logo, você não pode cursar disciplinas à distância se você é de um curso presencial. Quais opções que você tem? A princípio, trancar o curso, né? Porque isso não é uma mobilidade acadêmica de estudos, que é o que a gente tem hoje, um afastamento para a mobilidade acadêmica, em que você sai para estudar, desenvolve um plano de trabalho, cursar disciplinas, volta e aproveita aquelas disciplinas. Isso é o que é chamado afastamento para a mobilidade. No caso das oportunidades do IAEST, vamos imaginar que você pretende aproveitar a experiência do IAEST como seu estágio obrigatório. Então, primeiro, quais são os critérios do seu curso em relação ao estágio obrigatório? O estágio obrigatório da Letras é diferente do estágio obrigatório da Engenharia Civil, que é diferente do estágio obrigatório do jornalismo. Então, assim, é possível que essa vaga para a qual você está concorrendo e foi aceito seja aproveitado como estágio supervisionado? Ok, é possível? É possível, então você pode se matricular em estágio e se afastar, e depois você solicita aí. O meu estágio tem aulas. O meu estágio não tem. Tem o estágio do pessoal da letra, da licenciaturas. Você tem aulas presenciais. Então, você não tem como você estar no exterior fazendo as aulas aqui. Então, é muito particular de cada curso. A princípio, para vagas com uma duração maior, a princípio, temos o trancamento. É o que vocês podem fazer. Will, você tem algum complemento em relação a isso? Tenho sim. É muito importante os estudantes entenderem que quando você tranca o curso, o seu vínculo com a universidade não se encerra, tá? Porque o pessoal tem a dúvida, eu vou aplicar para uma vaga que exige vínculo universitário, mas eu vou trancar o meu curso para realizar o estágio. Você acaba não perdendo o vínculo, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso. Eles têm medo de achar que está quebrando alguma regra, mas o trancamento do curso não quebra vínculo com a instituição. Isso. E, pessoal, vocês, mais uma vez, os seus cursos da UFOP, a maioria de vocês que estão aqui, eu acredito, são cursos presenciais. Não é possível fazer um curso presencial à distância, né? Enfim, de uma forma geral. Perfeito. Uma outra pergunta que foi feita aqui, foi feita pelo Ebert também aqui, complementando um pouco do que a gente já discutiu, você disse que encontra uma nova vaga para a gente, caso não sejamos aceitos na primeira vaga. Se a suposta nova vaga que vocês encontrarem não for do nosso agrado, vocês continuam procurando até achar uma do nosso agrado? Exato, ou exatamente. É feito um reembolso? Exato. Nós vamos continuar buscando uma nova vaga para você enquanto você tiver essa disponibilidade, né? Mas a partir do momento que você não tiver mais a disponibilidade, você pode solicitar o reembolso. E aí, o contrato ele tem as regrinhas de reembolso. Então, tem reembolso de 80%, tem reembolso de 60%, vai depender do motivo da recusa, ou se a vaga foi cancelada, por exemplo, alguma coisa assim. Mas o contrato ele é bem claro, ele é bem tranquilo, e enquanto você tiver disponibilidade, a gente vai buscar uma nova vaga para você, tá? E aí, outra coisa, né? A gente verifica a sua aplicação antes de você enviar a aplicação para o exterior. Então, porque o nosso intuito é que você seja aceito. Então, você tem todo o nosso suporte sempre, em toda a aplicação,
para que faça uma application bem legal e o empregador goste bastante. Então, as chances de aceitação são muito grandes, inclusive para as hot offers, tá? Mesmo para as vagas com concorrência, eu mando estudantes o ano inteiro. Perfeito, perfeito. Bom, teve uma pergunta de uma pessoa que foi a seguinte: qual a melhor forma de ir para outro país para trabalhar e fazer uma faculdade ou curso? Bom, esse não é o objetivo do programa IAEST, não é o objetivo desse vínculo seu com o FOP também, pessoal. Então, você está buscando, quero ir embora do país, quero arranjar outras oportunidades. Não é, a princípio não é o IAEST e é o FOP que estão promovendo esse tipo de ação. Aqui você é um aluno da universidade ou recém-formado, quer ter essa experiência e, no caso de quem não formou ainda, voltar para o FOP e concluir seu curso. A princípio, não estamos falando aqui de abandonar o país, ir embora, quero ir embora do Brasil. Então, não é disso que a gente está falando. Então, existem outras possibilidades aí em relação a isso, tá? Talvez depois você volta, conclui seu curso e aí depois, com essa experiência, você vai conseguir um emprego lá fora, fazer um reconhecimento de diploma. É um outro assunto que a gente não está trabalhando aqui nesse momento, tá? Bom, e para finalizar, Will, não temos mais perguntas no chat. Foram duas perguntas que foram feitas que eu acho que pode resumir um pouco, né? Que é como são feitas as escolhas para os destinos e como funciona o processo, como me inscrevo para o IAEST. Você já falou isso, né? Mas talvez você possa fazer um resumo para a gente, ó. Poucas palavras. Quero participar do IAEST. O que eu tenho que fazer em resumo? E que engloba aí as possibilidades de destino. Um resumão, conclusão sobre a apresentação. Claro, claro. Para se inscrever é bem simples. Entrar aqui no site da BIP, www.abip.org.br. Tem lá inscreva-se. Então, você vai fazer o seu cadastro. Fez o cadastro, vai aparecer uma opção de pagamento no cartão de crédito. Vocês podem ignorar. Podem fazer a inscrição promocional no valor de R$40 via Pix. Mandou o comprovante para a gente libera o acesso, dá os seus pontos e você já consegue aí se programando para poder aplicar para as vagas, tá? Como eu disse, as vagas de hot offers, elas são disponíveis o ano inteiro, então vocês podem acompanhar, se inscrever e acompanhar as hot offers desde já. As vagas do sistema convencional, elas vão ser publicadas só em fevereiro, né, para os inscritos na área restrita. E aí, com relação aos destinos, é o estudante que escolhe a vaga para qual vai aplicar. Então, é você que seleciona isso, tá? Então, eu vi uma vaga da Suécia hoje, inclusive a Suécia já publicou 4 vagas essa semana, vagas bem legais. Então, vi uma vaga na Suécia agora, quero aplicar, tenho super interesse, tenho os requisitos. Só mandar um e-mail de reserva para a gente, você já pode aplicar depois que fizer a sua inscrição. Perfeito, perfeito. Bom, todas as perguntas feitas pelos formulários foram respondidas. Todas as perguntas do chat foram respondidas. Se por acaso passou alguma aí, dá tempo ainda. Mas aí, se não tivermos mais perguntas, eu queria mais uma vez aqui agradecer o Will por mais essa oportunidade aí de compartilhar essa importante oportunidade com os nossos alunos. E, pessoal, qualquer experiência no exterior é válida. Uma experiência nesse sentido, na sua área de formação, que vai agregar no seu currículo e vai te fazer crescer pessoalmente, profissionalmente e academicamente, eu acho que não se discute, né, a relevância desse tipo de parceria. É por isso que a UFOP tem essa parceria com a BIP há tantos anos e incentivamos sempre os nossos alunos a participarem aí do programa IAEST. Pergunta final do Ebert: eu posso fazer inscrição para já acumular pontos, mesmo não podendo participar ainda do programa? Eu acho que também foi respondida, né, Will? Já pode, não é isso? Pode sim. Inclusive, se inscreve, você já ganha 500 pontos ao se inscrever com a promoção. E aí tá tendo campanha de doação de roupa, de alimentos. Na hora que você se inscrever, eu mando um e-mail com as orientações dessa campanha. Essa campanha vale 1.000 pontos. Então, já para esse ano, você consegue juntar mais de 1.500 pontos se você fizer mais atividades até o final do ano. Então, consegue sim. E aí, aproveitando... pessoal, olhem as nossas redes sociais, tem lá IAEST_Brasil, Brasil com Z, que é o modo em inglês, tá bom? Então lá tem depoimentos de estudantes para vocês verem, né? O pessoal falando um pouquinho da experiência. A última live que eu fiz foi com uma estudante que está nos Estados Unidos, eu fiz na semana passada, semana retrasada, vale a pena conferir, deixar o like. A gente publicou vaga hoje, vale a pena dar uma olhada. Esse aí é o nosso WhatsApp, vocês podem me chamar para qualquer dúvida que vocês tiverem. E o nosso e-mail, tá? atendimento@bip.org.br. Quem se inscrever tem que mandar o comprovante para esse e-mail para a gente liberar o acesso, tá bom? Perfeito, gente. O WhatsApp do Will tá aí, ó. Ele conhece tudo, então tem dúvida, quer fazer mesmo, manda aí o WhatsApp pro Will. Ele vai certamente responder e vai auxiliar vocês com essa oportunidade. Então, Will, muito obrigado mais uma vez. Todos vocês que estão aqui acompanhando com a gente, muito obrigado pelo interesse também. Em caso de dúvidas, dependendo da dúvida, se for em relação à sua situação na UFOP, entre em contato com a gente, só sobre o programa, sobre vaga, sobre prazo, entre em contato diretamente com o Will, porque ele é a pessoa que tem todas as respostas para vocês. No mais aí, estamos à disposição. Will, alguma mensagem final, alguma palavra final?
Quem não pôde participar da palestra e vocês quiserem indicar como amigos, vocês ganham pontos pela indicação, tá bom? A pessoa só precisa se inscrever dizendo que foi indicada por vocês. Mas é só isso, tá bom? Muito obrigado Perfeito. mesmo. É isso. Tchau, tchau. Ótimo, Will. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês e esperamos em breve que vocês tenham acesso a essa oportunidade. Muito bem. E, por favor, aí, Duda, pode encerrar a gravação para a gente, que vai estar disponível no nosso canal do YouTube a partir de amanhã. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.